Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 3 de março de 2026, 6 horas da manhã, horário de Brasília. O despertar do fogo e a reconquista da terra. A Ucrânia incendeia o império. As sombras da noite russa foram dilaceradas por chamas ucranianas quando drones atingiram o coração logístico do porto de Novorossiysk, na data de ontem. Enquanto terminais de petróleo ardiam, desenhando o custo da guerra nos céus do invasor, no solo sagrado de Oleksandriivka, o aço ucraniano retomava o que é seu por direito. Entre a fúria das explosões e a proibição política de um mapa no peito dos atletas, a alma de uma nação se recusa a ser apagada, escrevendo a sua história com fogo, sangue e uma resiliência que nenhum burocrata pode conter. Eu quero convidar a você que não é inscrito a inscrever-se no canal. Aqui vocês veem a verdade do que acontece. E também peço a todos que deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês. Muito obrigado. A noite de fogo. A madrugada de 2 de março não trouxe o silêncio do descanso para a cidade portuária russa de Novorossiysk. O que desceu dos céus não foi o orvalho, não foi a neve, mas o veredito de uma nação sitiada que aprendeu a golpear de volta. Drones ucranianos silenciosos, como espectros da vingança, cruzaram as fronteiras da percepção para encontrar o seu alvo, o terminal de petróleo Cheskharis, ali onde o ouro negro da Transneft flui para financiar a máquina de guerra do Kremlin. O fogo reivindicou o seu espaço. Testemunhas relatam dezenas de explosões que sacudiram as janelas da alma russa, enquanto barcos não tripulados, como lobos marinhos famintos, atacavam simultaneamente pelo Mar Negro. Não foi apenas um ataque, foi um lembrete. O prefeito Andrei Kravchenko, de Novorossiysk, tentou minimizar a ferida, falando de prédios residenciais e danos colaterais, mas as labaredas que subiam do porto contavam uma história diferente. A infraestrutura que sustenta a invasão é agora, por direito, a necessidade, um alvo legítimo. Onde houver um combustível para o expansionismo de Moscou, do ditador da Rússia, haverá a chama da resistência ucraniana. E vamos falar agora sobre a retomada de territórios, a retomada da terra. Enquanto o fogo iluminava o sul da Rússia nas trincheiras de Oleksandriivka, o som do avanço ucraniano ecoava de forma decisiva. As forças de assalto aéreo da Ucrânia, em um movimento de precisão cirúrgica e coragem inabalável, romperam as linhas defensivas russas que pareciam imutáveis e foram capturados mais 9 vilas, 9 pedaços de pátria que voltaram a respirar o ar da liberdade ucraniana. O relato que emana do front é de uma desolação estratégica para o inimigo russo. Desde o final de janeiro, a operação tem sido uma aula de guerra moderna. Com o bloqueio tático do acesso à rede Starlink para as forças russas, o comando inimigo continua cego, ou seja, os russos ainda estão tendo ali na região e em outras regiões também um problema de comunicação. Tateando no escuro, enquanto as equipes de drones ucranianos FPV e unidades de reconhecimento aéreo dizimavam a sua retaguarda. Os números são frios, mas revelam a magnitude da luta. Mais de 6.000 militares russos fora de combate nessa operação. Centenas de veículos blindados transformados em carcaças de ferro e uma linha de suprimentos que se esfarela sob a pressão constante. A terra de Donetsk, Zaporizhia e Dnipropetrovsk começa a expelir o invasor como um corpo que rejeita o veneno. É a luta pela identidade. Contudo, a guerra não se trava apenas com pólvora.
Ela se estende aos corredores acarpetados das organizações internacionais, onde a tinta das canetas pode ser tão cruel quanto o estilhaço de uma granada. Valery Shushkevich, ele é a voz do Comitê Paralímpico Ucraniano. Ele revelou uma nova ferida, a proibição do mapa da Ucrânia nos uniformes para os Jogos de 2026. Esse mapa ele estava nos uniformes ucranianos, tinha sido desenhado e colocado nos uniformes. É um uniforme desenhado com o simbolismo da defesa, da resistência da Ucrânia, com as cores de quem protege a vida nas trincheiras. Ele foi considerado político por burocratas que eu acredito, na minha opinião, a serviço de Moscou, que parecem preferir a conveniência do que eles chamam de neutralidade ao peso da justiça. Proibir o mapa da Ucrânia em sua totalidade no uniforme dos atletas, na sua totalidade territorial, é tentar apagar a existência de um país que se recusa a morrer, porque quando eu falei totalidade territorial, eles colocaram no mapa da Ucrânia, inclusive aquelas partes, a Crimeia e as outras partes ocupadas pela Rússia. É uma tentativa de amordaçar a história no momento em que ela mais precisa ser gritada. Mas como o próprio Shushkevich afirmou, o radicalismo ucraniano agora é a sobrevivência. E acho uma atitude dele e uma colocação muito apropriada para aquele momento, para este momento, melhor falando. Se tentarem esconder o mapa no tecido, ele brilhará com mais força na determinação de cada atleta que entrar na arena. Nós estamos diante de um cenário onde a geopolítica se funde com o destino humano. A França de Macron sinaliza agora que o guarda-chuva nuclear pode se estender aos aliados em uma resposta de ferro à retórica de medo que emana do leste da Europa, da Rússia. O tabuleiro está em chamas. A Rússia, que vive fazendo ameaças nucleares, que vive ameaçando a Europa, não apenas a Ucrânia, com armas nucleares, e ele deu a entender de uma maneira muito clara que a França está disposta a colocar nos países da União Europeia, que são os países aliados, armas nucleares para fazer um escudo da União Europeia contra essas ameaças russas. É claro que Moscou não gostou. E da refinaria de chamas em Krasnodar aos pódios olímpicos que tentam ser assépticos, a mensagem é única. A Ucrânia não é o espectro, ela é uma realidade de fogo, aço e dignidade. O ataque a Novorossiysk e o avanço em Oleksandriivka são as duas faces de uma mesma moeda. A capacidade ucraniana de ditar o ritmo da guerra, enquanto o mundo observa as tentativas de censurar a identidade ucraniana nos esportes. O campo de batalha responde com a linguagem da libertação. A história está sendo escrita agora. A cada explosão em um terminal de petróleo russo é uma vírgula no longo texto da soberania que está sendo reconquistada, apesar de pagar um preço alto, um preço de sangue, que a Ucrânia também paga, mas ela produz inúmeras, imensas, grandes perdas, grandes baixas ao inimigo, que sem ser convidado, tomou parte do território da Ucrânia. O Império Russo, o Império de Vladimir Putin estremece e o mapa, aquele que tentam proibir, está sendo redesenhado com o sangue dos bravos guerreiros ucranianos e a luz da verdade. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo. Eu conto com vocês, inscrevam-se no canal. Aqui vocês veem a verdade, reafirmo novamente, fake news são proibidas. Deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam os seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.